E isso é importante para a agricultura, porque quando a gente fala de inverno, isso, eu não sou tão antigo assim, mas a gente sempre ouve que quando tem inverno, quando esfria, as chuvas vêm de forma mais regulares, né? Então a gente tem que entender, nós estamos aqui no início do plantio, como é que vai ser o desenrolar dessas questões climáticas para essa safra 25-26. Lembrando aí que a gente tem plantio de soja, plantio de milho, nesse meio termo aí, colher a soja e plantar o algodão entre dezembro e janeiro. No ano passado nós tivemos um período de chuva muito longo aqui no Mato Grosso, no início do plantio do algodão, o que gerou algumas limitações de germinação e emergência da planta. E esse ano, nós estamos mais tranquilos ou não? Bom, depende, né? Se a gente estiver falando do risco de excesso de chuva, pode ter, sim, uma chuva em excesso, especialmente nas áreas mais ao norte, Mato Grosso, mas ainda não é algo que a gente possa ter como um grande risco, né? A boa notícia é que chuva não vai faltar, pelo menos até o fim do ano. Há uma expectativa de evolução dos volumes de chuva, das áreas de abrangência, e até como você comentou, né? Esse ano nós tivemos inverno, há 2 anos, os 2 últimos invernos foram super fracos, e isso inclusive trouxe consequências para as lavouras de inverno, né? Para os cultivos de inverno no sul do país. Esse ano já foi um pouco melhor, porque tivemos horas, né, de temperaturas baixas, o que favoreceu aí o metabolismo das plantas, né, dos cultivos de inverno, e agora a gente vê sim uma tendência de normalidade ao longo desta primavera, né, entre primavera, comecinho de verão, uma expectativa de evolução da chuva, como eu falei, no sentido de volume e também de abrangência, e especialmente agora durante a primavera e nas principais áreas produtoras, Sudeste, Centro-Oeste, chegando também no Mato Piba. Agora, a gente precisa levar em consideração o comportamento do Oceano Pacífico, que, de acordo com os últimos relatórios do NOAA, há uma tendência, assim, de manter frio, né, ou seja, uma tendência de consolidação aí do fenômeno Laninha, diferente do que muitos pensam, que o Laninha tira a chuva, não, pelo contrário, nessa região produtora, Sudeste, Centro-Oeste, o Laninha, ele ajuda. Por que ele ajuda? Porque é mais fácil a gente ter corredor de umidade bem informado, né, nessa época do ano, quando se tem Laninha, do que quando se tem El Ninho. Quando se tem El Ninho, a chance de onda de calor, bloqueio, é muito maior. Então, o Laninha, por enquanto, é favorável. Claro que a gente acende ali uma luzinha amarela para possíveis invernadas, porque o Laninha, historicamente, isso não é previsão, tá, pessoal? Historicamente, como se comporta a atmosfera no Brasil quando se tem um verão, principalmente com Laninha? Existe o risco que a gente deve manter ali a luz amarela acesa de invernada, e a gente já sabe o que dá invernada, né? Dificuldade no manejo, excesso de chuva, falta de luminosidade, mas tudo isso a gente monitora daqui para frente. Esse fim de ano é para monitorar especialmente a chuva de janeiro, fevereiro e, claro, final de dezembro também. A gente fica de olho nesse pequeno risco aí que a gente tem por conta justamente aí da consolidação do fenômeno Laninha, de acordo com o último relatório do NOAA. O que acontece agora em setembro, né? Há uma expectativa do início, como o Ale falou ontem em uma reunião, né? É o princípio do princípio. É o início de tudo. Agora em setembro, principalmente ao longo da segunda quinzena, para Mato Grosso também, tá? A gente observa, assim, um início ali de instabilidade, ou seja, não há atraso do período úmido. Claro que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ter chuva agrícola, chuva plantadeira para todo mundo. Então, o que vai acontecer ao longo da segunda quinzena vai ser um plantio de forma escalonada. Conforme a chuva vai evoluindo, o plantio segue avançando, tá? Perfeito. O importante não tem previsão de atraso do início do plantio, porque já tem alguma umidade para acontecer ao longo da segunda quinzena, tá? E em relação à temperatura, nós vamos ter aqueles excessos de temperatura ou vai estar dentro do padrão? Conforme vai chovendo, a gente vai ter livre? Você vai levar um susto na primeira quinzena, aliás, na primeira semana, os primeiros 10 dias, vamos dizer assim, de setembro, que vai fazer muito calor. Certo. Mas isso vai ser até um prenúncio de mudança, de virada de chave, tá? Certo. Porque aí a gente vai ter um pico de calor que vai ser uma condição que a gente chama aqui, né, no Sudeste de pré-frontal. Legal. Né?
anunciando que vem aí uma mudança, uma virada de chave, e aí na segunda quinzena, conforme a chuva vai evoluindo, já vai ter mais nebulosidade associada à ocorrência de chuva, esse calor dá uma amenizada. Claro que um dia ou outro vai fazer mais calor, mas não vai ser algo tão persistente. Por enquanto, sem previsão de períodos prolongados de temperatura muito elevada. Aí vai ter onda de calor no início de setembro, previsão de chuva, é normal, e o agricultor já percebeu do Mato Grosso, sem ser o irrigante ou o plantador de algodão, ele espera a primeira semana de outubro para poder plantar, então a gente vai ficar em torno de 1 a 5% até o início de outubro, depois que da primeira semana de outubro aí realmente o plantio evolui numa velocidade maior e mais rápida.